Olá, admirados por Deus, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, Danilo Milaqueira aqui. Se porventura você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido, vem fazer parte desse canal, inscreva-se, que eu sempre estou tentando trazer assuntos relevantes para você, para o seu dia, para sua semana, tá bom? Então vamos dar audiência, né, para ele. Vamos dar audiência para ele, porque eu acho que ele tá merecendo, né? O cantor Gessé Aguiar, conhecido no meio gospel, canções que tocaram a alma de muitas pessoas, mas o que as pessoas não sabiam é que ele estava compondo essas canções enquanto lutava com os seus impulsos sexuais, né? E aí você olha, nossa, que canção linda, mas vamos fazer o seguinte, para não ficar só nas minhas palavras aqui no Embromation, eu vou colocar ele falando, eu vou ouvir com vocês e depois eu vou dar minha opinião com 2 textos bíblicos. E aí depois você deixa a sua opinião, que é muito importante para mim, tá? Mas lembre-se, não vem com opinião aqui me ofendendo, me xingando de isso, daquilo, porque não vai ser ouvido e nem respondido. Agora, se você quer o respeito, dê respeito, que você vai, obviamente, receber. Mas, para aqueles que gritam muito, o meu silêncio é suficiente. Tá? Vamos ver o que o Gessézinho aí, ele vai falar. Vamos lá, prestem muita atenção em cada frase dele. 1, 2, 3 e vamos lá. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre fala. E outras vão até, né, brincar, choque um total de 0 pessoas. Mas, na verdade, eu não tô aqui pra confirmar boatos, eu não tô aqui pra afirmar teses e nada disso. Eu tô aqui mesmo pra cumprir, né, e fechar um processo a qual eu venho vivendo, acho que desde os meus 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, eu descobri sobre a minha sexualidade. 12 anos de idade, então olha a transição aí, presta bem atenção. Com 12 anos de idade, ele descobriu a sexualidade dele. Vamos continuar. E eu venho de uma família cristã, eu sou de um berço evangélico e... Eu venho de berço evangélico, você vê que ele já quis dar... É o mesmo papo furado do JA, mesmo papo furado. E a gente sabe que esse contexto é um pouco complicado para pessoas que são gays. Não, esse contexto não é complicado, esse contexto é o que a Bíblia, meu amigo Gessé Aguiar, nos diz. Então não há complexidade nisso. O evangelho é simples, são vocês, as pessoas, que complicam. Inclusive, já tem uma deputada transexual que acionou no Ministério Público aí o pastor André Valadão. Por quê, né? Por que será, né? E eu descobri com 12 anos, mas eu acho que eu não contei pra ninguém a respeito disso, eu guardei pra mim mesmo. Até porque, como eu disse, o contexto que eu vivi, ele reprimia bastante essa questão. Guardei pra mim mesmo, mas com 14 anos de idade já não tava dando conta mais de guardar e sufocar isso dentro de mim, sabe? Eu tive que contar pra minha mãe. E eu tô um pouco nervoso, eu tô acostumado com câmera, com essas coisas, mas eu acho que falar sobre isso tem sido muito peculiar, sabe? E quando eu contei pra minha mãe, eu acho que foi um choque. Eu acho não, eu tenho certeza, porque eu acho que muitos pais... Veja que com 14 anos ele contou pra mamãe e vamos fazer silêncio porque as minhas músicas vão estourar, eu vou ganhar dinheiro e quando eu ganhar dinheiro, eu vou me assumir. Porque daí já vou estar magnata, não vou precisar mais dos trouxas da igreja. Eles meio que projetam os seus filhos, né? Tipo, ele nasceu, a gente vai criar ele cresceu, se tornou um jovem, logo mais ele vai entrar na faculdade, logo mais ele vai arrumar uma esposa, vai ter filhos, formar uma família, e é isso. Então eu acho que
90% projetam a vida dos seus filhos assim, e eu acho que os meus pais não foram diferentes desde quando eu era pequeno, eles sempre projetaram quem eu seria na cabeça deles. Projetaram o natural, nada mais, nada menos, natural, né? Eu acho que isso é algo natural. E quando a minha mãe se deparou, né, com o filho dela, gay e tudo mais, eu acho que isso meio que assustou ela de certa forma. Contei pra minha mãe, fui sincero com ela. No começo eu não contei pra muitas pessoas. Eu lembro que na época eu namorava uma menina. Eu cheguei a comentar com ela, ela foi muito empática comigo e teve muita paciência. Logo mais, eu fui crescendo e comecei a descobrir coisas e filosofias que Filosofias? Que filosofias seriam essas, né? Seria mesmo filosofias que o J foi descobrindo no decorrer da ascendência dele no gospel? Seria a telema? Interessante. Ia mais ou menos com aquilo que eu acreditava e com aquilo que eu tava vivendo. E foi aí que começou realmente uma luta, sabe? Dentro de mim, uma coisa interna. Porque o contexto que eu tava vivendo, ele me pedia pra eu lutar contra aquilo que tinha dentro de mim. Preste atenção, o contexto que eu vivia me pedia para que eu lutasse com aquilo que estava dentro de mim. O contexto que ele vivia era a igreja, era a palavra de Deus, era o evangelho. Até aí, ok, começou a guerra. E a guerra, ela é contínua. Ela é do dia que nós nascemos ao dia que nós fechamos nossos olhos para ir para a eternidade ou ir para o inferno. Vamos continuar aqui, senhor Gessé. Só que ao mesmo tempo, lá no fundo, eu sentia que não tinha muita coisa errada, sabe? Eu sentia que... Mas lá no fundo, como assim? Eu sentia que não tinha nada errado. Era uma coisa normal, sabe? Essa sensação. Só que eu precisava lutar justamente pelo ambiente, justamente pelo contexto, justamente pela trajetória que eu tinha, né, caminhado, pela jornada, enfim. Pela minha família, pela igreja, enfim. E eu comecei a lutar. E foi aí que eu comecei a viver, eu acho que, literalmente, o inferno. Porque eu comecei a reprimir. É óbvio. A luta da carne com o espírito é uma guerra constante. Ora, eu tenho know-how para falar sobre isso. Veja aqui, fui satanista. Tive que negar todas as minhas práticas, negar toda uma vida para seguir a Jesus. Ora, aquele que tem atração por mulheres, vamos dizer assim, ele vai ter que negar a isso a vida toda dele, para que ele não adultere, para que ele não traia a esposa, para que ele viva uma vida digna. Isso é normal. Todo ser humano é sujeito às tentações, sujeito à carnalidade. Isso é natural e nós precisamos brigar constantemente. Eu vou falar sobre um homem que teve uma vida toda um empecilho e orava constantemente para que Deus o tirasse dele. E Deus não tirou, mas mais pra frente eu falo sobre esse cara. Algo dentro de mim que não existia nenhum método. Eu falo isso. Tu tá querendo que a gente tenha dó de você? Tá querendo que nós olhemos pra você e falemos, não, realmente, a Bíblia não é o suficiente, a graça não é o suficiente, não há métodos. Pelo amor de Deus, vamos continuar a ouvir essa palhaçada. De coração totalmente sincero, nenhum método, nenhum, conseguiu arrancar, sabe, esse lado. E eu comecei a fazer campanha, oração, subir monte, desce monte, propósito, pedir... Tenho minhas dúvidas, será? Oração para algumas pessoas e eu orava. Eu lembro que teve madrugada que eu virei à noite orando e chorando, falando, Deus, tipo, arranca isso de mim, já que isso não é certo, sabe? Tira, pelo amor de Deus. E quando eu percebi que eu estava convivendo com algo que não combinava com o ambiente que eu estava e que provavelmente eu teria que viver uma mentira,
E provavelmente eu não poderia externalizar isso. Quando você percebeu que realmente você já estava coberto de tanta podridão, é óbvio que a luz não mistura com as trevas. É óbvio. Isso você teve essa percepção. E graças ao bom Deus que você saiu, né? Foi onde eu comecei a desenvolver depressão e ansiedade. Ai, eu sou tão frágil, tão fraco que eu comecei a desenvolver ansiedade, depressão. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que passa tanta luta na vida, tanta dificuldade, e não dá essa desculpa desfarrapada de ansiedade, de depressão, tentou suicídio. Mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar. Eu me sentia mais ou menos como uma peça de um quebra-cabeça, que não é daquele quebra-cabeça. E eu comecei a me culpar, sabe? Eu comecei a me auto-sabotar. E eu lembro que diversas vezes durante o dia eu chorava e eu falava, pô Deus, mas é só tirar, sabe? É só arrancar, é só eliminar. É só isso que eu te peço, só isso. Deus tem coisas que Ele não tira das nossas vidas. Ele precisa deixar. Mais pra frente você vai entender isso. E eu comecei a ter esse tipo de luta interna e isso começou a desgastar muito, muito a minha alma e meu coração. E foi onde, como eu disse, eu desenvolvi a depressão e desenvolvi a ansiedade. Só que eu não queria contar para as pessoas por que eu estava depressivo e por que eu estava ansioso. É óbvio que você não poderia contar, porque se você contasse, você não ia ganhar plata, mana, e bufunfa, dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. E foi onde eu comecei a me aproximar muito, 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 muito da questão espiritual com Jesus. Eu sempre gostei muito de compor, sempre gostei muito de escrever. E eu comecei a narrar, através das canções, todos esses capítulos que eu vivi. Ops, presta atenção, que tem um vídeo meu aqui do canal de uma das últimas canções que ele fez. Um cenário, um negócio completamente fora do que é cristão, evangélico. Tá aqui, não? Depois eu coloco no card aqui na descrição pra você assistir. E veja o que eu falei naquela época já. Eu falei, há algo estranho com esse rapaz. Alguma coisa não tá batendo, não tá encaixando. Assista, vou colocar na descrição esse vídeo. Vamos lá. E foi onde nasceram canções que hoje as pessoas escutam e ajudam elas especificamente nessa área da depressão e ansiedade. Tá. Eu acho que a virada de chave na minha vida a respeito disso, né? De eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais culpado, de eu olhar pra mim mesmo e não me sentir mais julgado ou auto-sabotado, foi quando eu tentei o suicídio, mais ou menos ali em 2020. E depois... Aqui, a Bíblia diz que aquele que tira a sua vida está fadado ao inferno. Então, meu amigo, tenho más notícias para dizer. Nessa época o diabo já tentou entrar em você. E eu tenho más notícias, ele conseguiu. Depois disso, eu parei de frente pro espelho, olhei pra mim mesmo e falei, cara, não tem nada, né, de errado com você. Aí, quem falou isso pra você não foi você mesmo. Foi Satanás. Não tem nada de errado com você, meu querido. Vamos viver a vida. Viva a vida! Vamos continuar. Sabe, não existe nada de anormal. Não existe nada de diferente só porque você é gay. E não. Quando eu aderi a essa autoaceitação foi quando as coisas começaram a se tornar mais leves pra mim. Porque eu olhava e achava tudo muito... Claro que a vida se tornou mais leve. É óbvio. Agora você não precisa prestar contas a uma igreja, você não precisa prestar contas a um senhor, porque você tinha um dono, agora você não tem mais. Agora você pode viver a sua vida à vontade. Natural, tudo muito normal, e comecei a me aceitar da forma que eu sou. Então já não tinha mais aquela questão de eu me julgar, sabe? De eu me condenar eu mesmo, sabe? Não tinha mais... Quem te condena não é você, não é o próximo, não é o outro. Quem condena as suas práticas é a Bíblia. Você conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus. Acho que você conhece muito bem, hein? Continuando.
essa questão. E foi aonde eu comecei a trilhar um caminho, sabe? A viver um processo, abrir uma jornada, que eu acho que foi o caminho que me trouxe exatamente até aqui, agora, onde eu tô. O autoconhecimento foi muito importante pra mim, sabe? Me conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente tem certeza de quem nós somos e nada do que é externo consegue mudar aquilo que é interno dentro de nós. E foi quando eu comecei a olhar para as minhas características, foi quando eu comecei a olhar e falar, cara, tu é um cara incrível, tu é uma pessoa incrível, de um caráter incrível, de uma índole incrível, e não vai ser a sua sexualidade que vai mudar, sabe, isso. Escrevi canções que narraram... Espera aí. Você pode ter um caráter incrível, você pode ter uma índole incrível, mas se você estiver fora da palavra, não é o seu caráter, não é a sua índole que vai te salvar. Vamos continuar. Então, contaram em detalhes tudo que eu vivi nesse processo da autoaceitação, de até mesmo, né, da autonegação, do autojulgamento. E eu comecei a escrever nessas canções tudo aquilo que eu vivi, sabe? Tipo, tudo aquilo que... Todos os episódios que me levaram... A igreja evangélica brasileira precisa criar vergonha na cara e parar de dar dinheiro pra esses caras que vivem uma vida torpe nas suas impurezas sexuais e querem ganhar o dinheiro da igreja. Então, às vezes, a querer me matar, que me levaram à depressão, que me levaram à ansiedade. E eu deixei essas canções guardadas. E ali por meados dos meus 19 anos de idade, foi quando eu comecei a enviar essas canções para algumas gravadoras. E uma dessas gravadoras pegaram as minhas composições e me fez o convite para estar cantando e interpretando essas minhas canções. Só que lá no fundo, bem no fundo, eu sabia, sabe? Que às vezes isso poderia ser uma má ideia, eu tinha muito essa sensação. Só que eu precisava tentar e eu queria muito, porque eu cresci num ambiente onde eu cantava, sabe? As pessoas chegavam pra mim e falavam, Gessé, um dia você vai cantar, um dia as pessoas vão te ouvir, vão ouvir as suas canções, o Brasil todo vai te escutar. Só que eu nunca tive muito essa questão como algo crucial, como algo essencial dentro de mim. Eu só queria produzir as minhas músicas e eu queria muito escutá-las produzidas e cantar, por exemplo, na igreja, sabe? Só isso. Mas eu acho que tudo é um propósito. Eu só queria produzir minhas canções e cantar na igreja. É simples, né, ô cidadão? É simples você pegar e ir lá cantar na igreja. Cara, tem que ter... Olha, uma falta de respeito, de temor, principalmente com as pessoas. Certo? Porque todo mundo sabe das suas andanças por aí. Fazer um caras e bocas com musiquinha da Anitta dentro de carro com macho. Pô, cara, pelo amor de Deus, agora você vem com um papinho desse aí e quer que a gente engula isso? Ô, cai na real, velho. Realmente tinha que acontecer. Eu gravei as músicas, as pessoas escutaram e se identificaram, sabe? O Brasil todo escutou. Pessoas de diversos lugares, de diversas cidades, países me escutaram. E quando eu comecei a perceber que a área que eu mais atingia, que o lugar que eu mais chegava era aquele espaço, aquele ambiente, onde existiam pessoas depressivas, ansiosas, e eu comecei a olhar o perfil dessas pessoas, eu comecei a entender praticamente tudo aquilo que estava acontecendo e tudo começou a fazer sentido para mim mais ainda. E durante esses 3 anos, né, de carreira que eu tive no meio gospel, eu tive experiências que me machucaram muito, né, mas ao mesmo tempo me forjaram, me construíram, sabe? Tipo, me deixou forte. Acho que para enfrentar esse momento que eu já visualizava lá atrás, desde os meus 12 anos. Só que eu precisava estar pronto. Pô, Gessé, você mentiu pra gente, você enganou a gente, sabe? Você viveu uma mentira, você viveu um personagem, uma fantasia, algo irreal. Não, eu simplesmente respeitei o meu tempo, eu respeitei o meu próprio espaço. E eu falei, o dia que você... Engraçado que você respeitou o seu tempo, seu próprio espaço, mas não respeitou a casa de Deus, não respeitou os pastores, não respeitou a igreja, não respeitou nada e fez aquilo que você queria. E agora, novamente, você está fazendo aquilo que você queria. Ou seja, você nunca fez a vontade de Deus, você sempre fez a sua vontade, meu camarada. Se estiver pronto, você vai falar. Olha a diferença, Jesus diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade.
Você nunca quis fazer a vontade de Deus, você só sempre esteve olhando para você. Você vai chegar, você vai ser sincero, você vai ser honesto, mas primeiro eu fui honesto comigo mesmo, eu fui verdadeiro comigo mesmo, sabe? E eu sei que hoje esse é o tempo, porque eu tô preparado, sabe, pra entender quem eu sou. Tá preparado eu estou pronto pra olhar pra mim e me visualizar da forma que realmente eu sou, da forma que realmente eu devo ser, entende? E eu não tô aqui querendo colocar a sexualidade acima de qualquer outra coisa, não. Isso faz parte de mim como um todo, sabe? Da mesma forma que tem o meu caráter, que tem a minha índole, que tem a minha sexualidade, né? Que tem a minha essência, tem o meu talento, é tudo junto. Tudo isso faz parte talento, de um todo. Cara, faz seu parte talento de mim, já era, entende? Véio. Então não tem por que eu olhar pra mim mesmo, tipo, no espelho, me condenar por algo que faz parte de mim e eu não vou conseguir mudar. Sabe, não existe cura pra isso, e eu acho que nem precisa de cura pra isso. Eu acho que as pessoas, elas são e elas devem ser quem realmente elas são. Tá, parabéns. E eu tô passando aqui através desse vídeo, justamente pra mostrar pra vocês realmente quem eu sou, sabe? Não dizendo que eu me escondi ou algo do tipo, não, eu só tava me preparando, eu só tava vivendo aquilo que eu tinha que viver, e foi o que me preparou pra eu chegar nesse momento aqui hoje. E eu quero dizer pra você que tá aí atrás, que tá assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão lá naquele lugar que eu estive um dia, sabe? De me esconder, de não se aceitar, de auto se julgar, de auto se sabotar. Eu quero dizer pra você, respeita o seu tempo, sabe? Respeita o processo, vai devagar, caminha, vive, adquire experiência, e eu acho que no momento certo você vai estar pronto pra realmente alçar um voo, sabe? Pra realmente ser quem realmente... Olha aqui pra mim, tá vendo? Tá vendo a fala deles? Dessa escória da sociedade. Que é escória, gente, pelo amor de Deus. Olha o que ele fala. Espera, dá o seu tempo, daqui a pouco você vai voar, vai dar seu voo, mas não como águia, como borboleta. Vamos continuar. Oh, meu Deus do céu. Então respeite o seu próprio tempo e quando você estiver pronto, faça o que você tem que fazer. Esse vídeo aqui... Faça o que você tem que fazer. Não, eu quero te dar um conselho, não faça isso. Humilhe-se na potente mão de Deus. E Deus cuidará de você. Deus trará você para perto, carregará você no seu colo, carregará você no colo, dará força e você vai vencer isso. Não se jogue como muitos têm se jogado. Porque o salário do pecado é um só, é a morte. Tudo, de verdade. Eu quero agradecer a todas as pessoas que me olham como um ser humano, como um garoto que sonha, sabe? Que sempre teve os seus ideais, que sempre teve os seus objetivos, que lutou por isso. E não só porque eu sou, né, tipo, conhecido, ou porque as pessoas escutam as minhas canções, mas todas as pessoas que acordam cedo, sabe? Que vai... O que tem a ver uma coisa com a outra, meu amigo? Eu vou parar por aqui, porque isso aí que ele tá falando, todo mundo tem sonho, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra que ele tá falando. Tá certo? Não tem nada a ver. Agora vamos para a Bíblia. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 26. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Porque que proveito tem ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Vamos mais um texto. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Eu vou deixar essa fala aqui para você, Gessé. Você conhece quem escreveu isso? Apóstolo Paulo. Sim, o apóstolo Paulo. Foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei, para que o Senhor desviasse de mim. E ele disse-me: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo orou 3 vezes. Ele pediu, ele clamou para que Deus tirasse esse espinho na carne. Mas depois ele entende que tudo isso era para que o poder do Senhor o aperfeiçoasse ou na fraqueza dele. E então ele glorificou nas suas próprias fraquezas, porque nas próprias fraquezas dele o poder de Cristo habitava. E ele sentia prazer nas fraquezas. O apóstolo Paulo sentia prazer nas fraquezas, sentia prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Então não vem falar você para mim que você precisou de amadurecimento, precisou se autoconhecer porque estava se sabotando. Não. E agora eu falo de mim. Não é fácil. Eu preciso viver de joelho todos os dias, matar a carne todos os dias. Mas eu entendo que a graça do Senhor me basta. Eu não preciso de filosofias para entender as coisas que eu passo internamente dentro de mim. Aquilo que eu passo, o Senhor aperfeiçoa com o poder dele. E quanto mais fraco eu sou, quanto mais pequeno eu seja, mais eu entro no reino, mais o poder de Deus me abraça. Não caia nessas falácias, não caia nesse engodo de Satanás, não caia nesse engodo do orgulho, não caia nesse engodo de se autoassumir. Não faça isso. Existem vários testemunhos de homossexuais que entenderam que precisavam viver para Cristo. Eu vou ficando por aqui. Eu quero que você fique à vontade para deixar a sua opinião sobre o que você pensa sobre isso. E até o próximo vídeo, até a próxima live. Tchau, pessoal!